saberá que o Senhor é Deus na vida dela. Abençoa, cobre a sua casa, cobre a sua família com o teu sangue. Abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas bem alegres para Jesus, amém? Amém. Paz. É igual o Senhor fala, que Deus é esse? Que Deus é esse que a gente passa por tanta luta, a gente passa por tanta perda, tanta dificuldade, tanto sofrimento, mas mesmo assim a gente estamos de pé, lutando, pelejando. É esse Deus que está em vocês, está aqui. É onde Ele segura todo o peso, todo o fardo, entrega na mão dele. Ele é aquele Deus. Assim que eu estava ali, que eu vinha, filha, o Senhor falava assim, fala para ela que não preocupa, pode estar pesado, pode estar doendo, seu processo não está bom não, tu tem passado uma caminhada meio difícil, é pedrada atrás de pedrada, a pessoa bebe em você só para te condenar, é só julgamento, é só palavras do hino, eita laçura e manaia, mas o Senhor fala para ti nessa tarde, Ele não te trouxe aqui de qualquer maneira, Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo hoje. É hoje que o Senhor quer falar contigo. Aquelas pegadas, aquelas palavras da contrária que tu tem ouvido, o Senhor diz para ti: vai calar a boca daquele povo, vai calar a boca, porque Ele contempla o teu coração, mulher. Ele contempla a nação e manaia. Eu vejo uma mulher no meio de você, uma mulher que tem lançado maldição, palavras ao contrário. Nada da tua vida está dando certo. Todo lado que você vai, você volta para trás. A todas as áreas, mulher. Na área sentimental, na área financeira. Nação e manaia. Hoje o Senhor quer ficar te vendo. Hoje o Senhor quer que a tua nação contrária. A boca de Satanás, aquele que disser contra ti, eu vou ficar contigo, porque eu vim para vocês, eu não vim para aquele que quer ser frustrado. Nação e manaia, eita manaia, ali fez uma perda, mulher, tem algo, mulher, que tu tem chorado, e o Senhor tem visto, mulher, você não está sozinha, tu não está sozinha. Sabe aquela noite que tu levou a decepção de alguém, e aí tu chorava, aí tu gritava, e tu falava, papai, eu estou sozinha, e o Senhor te abraçava, e o Senhor te guardava, e o Senhor te cobria, mulher, tu não está só, tu não está só, o Senhor fala para ti, Ele está contigo, Ele não veio para te julgar, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te abençoar, e aquilo que tu deseja, o Senhor está te pegar, eu não sei se é mistério, pastora, mistério. Senhor, é com ela. Deus mandou para ela que eu estivesse aqui para ela, porque em pouco tempo ela ia tirar a própria vida dela. Se ela não tirasse a vida dela, Satanás ia jogar ela debaixo de um carro. Ela passava na rua e olhava, e a minha vida não tem mais sentido. Se eu morrer, vai resolver.
impossível. Pode demorar, mas se Ele faz, Ele faz. E Ele te ama. Ele te trouxe aqui hoje, não foi por acaso. Você pensou, não vou, e alguma coisa falava dentro do seu coração. Você vai. E falo, pastor, porque tinha um homem lá no UTI. E é aqui das meninas, da igreja lá. Tá lá no UTI, orando. Nós estava aqui, eu orando mais ela, nós orando aqui. Saiu do UTI. O homem estava morto. E é lá da sua missionária aqui, sentar, eu vou falando aqui e Deus vai me falando aqui para falar, tá? Aí pode ficar sentado, só ler comigo. Naamã, a cura da lepra. 1. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conselhos, porque meio dele o Senhor tinha dado a vitória. Assírio, ele era herói de guerra, por o sofria de lepra. Tropa da Assírio e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse ao Senhor: que darás o meu Senhor estivesse na presença do profeta que estava em Samaria, ele curaria da sua lepra. Até aqui, depois Deus mandar, eu falo isso. Então, irmão, ali havia, um homem da Sírio que ele estava leproso. A lepra naquela época, ela não tinha recurso. Aquela época, quem descobrisse uma lepra, ela não poderia conviver ao meio da sociedade. Ela era desprezada, ele era desprezado. Poderia ter o dinheiro que fosse, poderia ter a riqueza que fosse, ele seria desprezado na sociedade. Ele tinha que ficar escondido, como o Senhor fala de Jó, teve, das lepras em Lucas, que me refere que Deus curou nela em Lucas. O que acontece a lepra? Você tem que pegar, tinha que esconder dentro de um lugar, porque a lepra naquela época, para eles, pegava, era uma doença, aonde Deus estava castigando aquele povo, aonde Deus estava castigando aquele homem. Quem tinha lepra, ela era castigada, porque as pessoas daquela época falavam que a lepra era Jesus condenando, era Jesus ali tirando aquela pessoa do caminho, porque ela pecou, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. E hoje o Senhor vem para mim, para você, para dizer que aquela lepra, hoje ela faz o que? Jesus fala o que? Abraça o leproso, ora para ele, ama ele, porque eu faço milagre. Deus hoje melhorou 1000% a religiosidade daquela época, porque hoje se você vê um leproso, você pode abraçar ele, você pode orar para ele, você pode orar para um mendigo, você pode orar para um sujo, você pode orar para um morador de rua, porque nada vai te pegar, porque o Espírito Santo está habitando em você. E Deus mudou esse decreto, porque a lepra, se descoberto, ele ficou com medo, porque ele era bem sucedido, era um homem de posse, era um homem respeitador, era um homem que todo mundo temia. Se descobersse que ele estava com lepra, e o que? Desprezar ele, com a riqueza que tivesse, ele seria desprezado, porque ele já ia ser condenado pelo aquele povo que era condenado se tivesse lepra. Igual a mulher do fluxo de sangue, ela era o quê? Condenada por povo, ela era condenada por Deus, mas Deus falava o quê? Eu não condenei ninguém, mas o homem colocava essa doutrina, o homem colocava essa doutrina, e hoje o Senhor fala que não tem mais essa doutrina não. Ele veio para o leproso, ele veio para o suco de sangue, ele veio para o surdo, para o mudo, ele veio para a prostituta, para o ladrão, hoje ele veio para o mendigo, ele veio para esses, irmãos. Se vocês não fazerem o que tem de
Isso aqui, o Senhor fala, enquanto está morrendo lá fora, meus filhos, enquanto está morrendo lá fora de fome, de sede, precisando de um abraço, você passa com o seu carro de luxo, com o seu terno bonito, e passa por cima deles, e vai até aqueles que têm dinheiro, vai renegar aquele que desprezar os pequenos. Os pequenos lá fora estão morrendo, irmãos. O diabo está cegando o povo. O diabo está cegando. Ah, mas eu já falei de Deus. Fala mais. Ah, mas eu já orei. Ora mais, ora mais. Porque você não tem que justificar o que você fez, não. Se Deus salvar aquela pessoa, foi Deus. Não foi você, mas você fez o que Deus mandou. É um mistério. E ali o Senhor fala, né, que Naamã, como comandante dos sírios, ele era um homem muito importante. Vamos pular já para o 4, porque senão não dá tempo. Então Naamã foi contra os sírios ao seu senhor. Assim disse: falou o jovem que da terra de Israel, o rei da Síria, respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 702 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegará a você, saiba que eu lhe enviarei, Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Então ali, o que acontece? Quando Naamã recebeu pela serva, né, que trabalhava na casa dele, que o Senhor quer voltar lá na serva. O que acontece? Teve uma guerra em Israel, aonde pegou essa menina como escrava, e essa menina foi montar a ser o quê? Empregada. Hoje em dia eu falo empregada, serva de mulher de Naamã. E essa mulher ali, serva, longe de toda a sua família, longe dos seus pais, longe de todo mundo, dependia para comer, dependia para dormir, dependia de água, porque ela era escrava, ela era sua serva, ela não mandava nela, porque eles mandavam nela. E assim, o que essa mulher faz? O Senhor fala para mim hoje, você, ela pegou, quando ela descobriu que Naamã estava com lepra, que era o seu patrão, ela deveria ter feito o quê? O que as pessoas hoje fariam que o Senhor me revelou? Falava assim: tomara que morre, tomara que morre, tomara que pudesse, tomara que morre até com minha carne, porque tirou eu da minha cidade, tirou eu do meu povo, tirou eu da onde eu estava, e eu desejar a morte dele. O que ela fez? Aonde é uma pessoa do Senhor, aonde é um profeta do Senhor, ali ela falou para a serva dela: um profeta Israel, que ele vá lá para ser curado. Ela tinha a chave, ela não guardou ódio, ela não guardou mágoa, ela não guardou rancor. Hoje dá vontade de matar, mas sabendo que você tem um Deus que pode fazer justiça por mim e por vocês. Ali ela esperou a justiça de Deus. Não é verdade? Se hoje alguém faz algo com nós, que a gente souber que está doente, a gente fala, até eu também, porque Deus tratou em mim isso. Deus tratou. Eu falaria o quê? Que morro, que fica mais doente. E não vem de gente de fora, não, vem de crente. É de crente. Aquele que com o seu joelho dobrado, conhecendo a palavra, para orar para o seu irmão, o Senhor diz que está irado. Está irado, pastor. O Senhor está irado, com crente joelhando, amaldiçoando o seu irmão. Vai ver a prosperidade do seu irmão, e as orações contrárias voltarão para trás. E ali ela foi do coração puro, né? Coração brindado. Falou: leva lá, fala para ele que há um profeta em Israel, Eliseu. Há um profeta que podia curar ele. Ela o quê? Ela limpou seu coração. Ela não levou mágoa. Ela realmente era uma serva do Senhor. Ela realmente era uma profeta do Senhor. Ela realmente adorava o Senhor em espírito e verdade. Não importa o que ela passava, não importa o sofrimento que aquela mulher passava. O Senhor fala para mim e para você: não importa o sofrimento que tu está passando, não importa
dele lá, ele tinha que consultar o seu rei. E o rei dele se chamava Jorão, que é não, o rei de Davi, não, o rei de Israel chamava Jorão, e o rei da Síria se chamava Ben-Hadades. Namar foi consultar o rei Ben-Hadades, mais ou menos isso aí estava na Bíblia, que eu não estou dando conta de falar, para falar para ele que tinha um que curava lá no Israel. E ele que escreveu a carta, mandou ouro, mandou tudo que Namar fosse. E Namar pegou e foi, vou resumir. Foi, chegando lá falou, mandou a carta, mandou para o rei nem sequer recebeu ele em Israel. Ele queria ser recebido com um carro de fogo, com um banquete de prato, com um banquete de comida. Não, ele foi recebido como todo mundo fosse recebido. Ele podia ter a posse que ele tivesse, ele seria recebido como todos eram recebidos, com humildade. E ali ele chegou e falou, né, que mandou a carta, que é o rei de Jorão, de Israel. E ali, quando ele recebeu aquela carta, ele começou a rasgar as vestes. Eu estou pulando que já está tarde. Começou a rasgar as vestes. E ele começou a ficar com medo. Ele ficou com medo do rei da Síria. Ele ficou com medo do rei lá. O rei de Israel ficou com medo, porque ele não poderia fazer nada para curar a lepra de Namar. Nós não podemos fazer nada se não há um Deus acima de nós. Se há um Deus dando a ordem na frente, eu e você não podemos nada se não tiver o Deus de Israel. E ali o Senhor, e ele começou a rasgar suas vestes, rasgou suas roupas de desespero. Ele falou, meu pai, como eu posso curar este homem? Como eu vou curar uma lepra? Como que eu vou fazer? E ali se desesperou. Eu penso que ele ficou com medo, se eu não curar Namar, eles vão mandar me matar. Cadê? Ele ficou com medo, mas ele tinha esquecido que haria um Deus sobre Israel. É o Deus que há sobre toda a terra, e ele esqueceu que tinha um Deus em Israel. O Senhor fala para mim e para vocês: não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo só do castigo de Deus. O resto o Senhor cuida para você. Não tenha medo, o Senhor fala hoje. Seja mulheres valorosas, seja mulheres guerreiras, passa por cima da cabeça de Satanás, se for possível, por cima da cabeça daqueles que usam Satanás para fazer o mal. Passa por cima, porque há um Deus em Israel que pode cuidar de mim e de você. E ali ele ficou com medo, né? Ele falou, me dá mais 5 minutos. Dá mais 5 minutos. Ele falou 4, 15. E ali, o que acontece? Quando o profeta Eliseu viu aquele sofrimento, foi lá, perguntou a ele, a Bíblia diz: por que tu rasgas as tuas vestes? Por que tu está desesperado? E ele fala: porque mandaram um homem leproso doente para me curar. Como eu posso curar? Eliseu falou: eu tenho a solução, porque há um Deus, há profeta em Israel, ainda há profeta, ainda há profeta. O Senhor fala: tem os profetas falsos, mas aqueles que conhecem a Bíblia e têm discernimento da palavra, sabe quando o Espírito Santo está fazendo. Tira na palavra, discerne a sua vida, se é Deus ou se não é. Ainda há profeta sobre a terra, mas também há profeta que tem enganado o ser humano com dinheiro, com mentira, com luxo, porque o Senhor fala: pega a verdade, para de pregar carro, para de pregar bens, se está precisando o povo ouvir a verdade. Porque carro, casa, bens, dinheiro, Ele vai te dar, irmãos, se você andar fiel com Ele, se você for obediente. Não precisa eu dizer, Ele vai te dar. Mas precisamos buscar vidas que estão morrendo com lepra. As pessoas estão com lepra. As pessoas estão com lepra. Quantas pessoas, pastora, têm chegado em mim e falado: eu entro na igreja, eu saio mais doente do que eu entrei. Sai com a lepra pior do que
sede de quem tem sede. Abraça aquele que está necessitado, que está ali entre a morte. Abraça ele e fala para ele: há um Deus em Israel que pode te ajudar. Vocês entendem o que Deus está querendo falar para nós? E ali ele se desengana, né? Mas o que acontece? Eliseu acalmou ele. Eliseu falou que tinha um profeta, que ainda tinha solução, aonde mandou que fosse lá falar para Naamã, que mergulhasse 7 vezes mais. O que ele fez? A arrogância do homem, que não quer ouvir quando Deus está falando, quer ouvir o que ele fala. Ele quer ouvir pelo posse de dinheiro que ele tem, pela gravata que ele tem, pelo luxo que ele tem, mas não quer ouvir a Deus. E ali ele não quis ouvir a Deus. Ele achou que com a riqueza dele ele seria recebido de braços abertos. Não, vai lá e fala para ele. O que ele falou? Eu não aceito. Como assim? Pensei que eu ia ser recebido de braços abertos. Pensei que eu ia ser carregado nos braços, ser mandado, né? Pôs a mão em mim e curado. Não, irmão, tem coisa que Deus vai falar assim. Vai usar a pastora, vai usar e falar: você vai ser curado, mas você vai ter que jejuar de noite, você vai ter que descer a madrugada, você vai ter que subir um monte, porque o Senhor vai fazer, mas Ele quer ver o seu sacrifício. A pessoa fala: a pastora falou não, que eu não vou pagar esse preço. Então fica com o seu problema. O recado Deus já mandou. Porque tem causa que Deus quer ver a gente agir. Tem causa que Deus quer ver a gente agir. Abrir a nossa boca e falar para Satanás: afaste-se de mim, porque você não tem poder, não, rapaz. Não precisa ser crente, não, autoridade. Autoridade. A fé move montanha. E ali falou para ele: sentiu mal, sentiu ignorância. Tudo bem, ficou ali, mas o que ele falou que foi embora, né? O servo dele falou para ele: ô patrão, que é hoje, né? Ô meu, se eu fosse você, ele não está te pedindo riqueza, ele não está pedindo nada que você trouxe, ele não está te pedindo dinheiro, ele não pediu nada de difícil, só pediu que você mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Isso é sacrifício para o Senhor? E ali ele pensou, falou: realmente eu vou. Foi lá, vou resumir tudo, foi lá, desceu 7 vezes e foi curado. O Senhor fala: tu quer a cura? Desce 7 vezes no Rio Jordão, desce 7 madrugadas, desce 7 dias de jejum, desce 7 dias, que Ele vai te entregar. E ele obedeceu com teimosia, mas teve que quebrar o orgulho. O que é Naamã? Orgulho que hoje está em muita gente. O orgulho: eu não vou na igreja porque o pastor falou isso, eu não